O Presidente da República esteve hoje reunido com os partidos políticos no Palácio de Belém para discutir a crise política e a possibilidade de eleições legislativas antecipadas após a queda do governo com a rejeição de moção de confiança. O líder do Partido Social Democrata foi o primeiro a ser ouvido por Marcelo Rebelo de Sousa. No final de uma audiência de cerca de 1 hora com o chefe de Estado, Luís Montenegro afirmou que a solução para a crise política passa pela realização de eleições antecipadas o mais rápido possível. Apesar da queda do governo, o chefe do Executivo deixou ainda aos portugueses uma palavra de tranquilidade e considerou que existem todas as condições para que as eleições aconteçam a 11 de maio. A solução para este impasse deve passar pela realização de eleições legislativas antecipadas, que devem decorrer o mais rápido que for possível, sendo que se impõe dar às portuguesas e aos portugueses uma palavra de tranquilidade, ainda que compreendamos a sua apreensão com a precipitação de uma nova eleição legislativa. Foi possível ter quase um ano de exercício governativo em completa estabilidade política e nós sabemos que o país olha para isto e interroga-se o porquê de aqui termos chegado. Mas é preciso também dizer que nós, felizmente, temos uma situação económica, financeira e social consolidada, estabilizada, para podermos ter esta clarificação política nos próximos 2 meses, sem prejudicar a vida das pessoas, sem prejudicar a vida do país, sem prejudicar a capacidade de continuarmos a atrair investimento, de continuarmos a mobilizar o país para criar mais riqueza, para poder construir um futuro com mais justiça social, que garanta também o Estado social e a prestação dos serviços públicos às portuguesas e aos portugueses. Nós não devemos antecipar a decisão do Sr. Presidente da República, mas abrindo a possibilidade de haver uma dissolução da Assembleia da República e convocação de eleições, queremos que há todas as condições para que elas se realizem precisamente numa dessas 2 datas, ou 11 ou 18 de maio. Mas há todas as condições para que possa ser a 11. O secretário-geral do PS também defendeu que eleições legislativas antecipadas são a única forma de clarificar a situação política no país. Após a audiência com o Presidente da República, Pedro Nuno Santos afirmou que, embora as eleições não sejam um cenário desejável, são neste momento a única forma de resolver a crise política gerada pela queda do governo. Eu julgo que as eleições devem acontecer dentro do prazo constitucional previsto o mais depressa possível. Claro, nós precisamos de clarificar a situação política, porque obviamente que uma situação política em que há um manto de suspeição sobre um primeiro-ministro, ela é em si provocadora de instabilidade. E por isso as eleições, que são muitas vezes vistas por alguns como geradoras de instabilidade, elas são mesmo também a oportunidade para desbloquearmos uma situação que é de instabilidade e que infelizmente ela tem um único responsável. Ela não foi causada por nenhum partido político, por nenhum órgão de comunicação social que se limitou a fazer o trabalho de investigação e resulta do Primeiro-Ministro e da sua atuação. Já o líder do partido Chega, após se reunir com Marcelo Rebelo de Sousa, acusou o Primeiro-Ministro de ser o culpado pela crise política que levou o país a eleições antecipadas. André Ventura comentou ainda que parece haver uma tendência para a marcação das eleições legislativas para o dia 11 de maio. Como tive a oportunidade de dizer e de deixar claro, o Chega não tinha outra opção no contexto em que estávamos e para o qual o Governo nos atirou de criar artificialmente uma crise política, que foi da total responsabilidade do Governo, que foi da total iniciativa do Governo e que o Chega não poderia aceitar nunca nenhum tipo de chantagem, nenhum tipo de condicionamento, sobretudo quando estão em causa
suspeitas graves e não explicadas sobre o Primeiro-Ministro de Portugal. Não nos opusemos a nenhuma das datas que estão em cima da mesa, as datas de 11 de maio e de 18 de maio. Nenhuma das datas nos parece ser de objetar ou de criar qualquer problema. Pareceu-nos que o Sr. Presidente da República, que amanhã terá que anunciar, que deverá anunciar ao país alguma decisão, está mais tendente para o dia 11 do que para o dia 18, porém, transmitimos a nossa abertura em relação aos 2 dias deste processo. Rui Rocha criticou o que aconteceu no debate parlamentar da moção de confiança e defendeu ainda que Portugal deve seguir para eleições tão depressa quanto possível. Mas da nossa parte, eu creio que a análise que todos, com um mínimo de bom senso, um mínimo de juízo crítico sobre a matéria, é que ontem houve vários partidos, vários agentes políticos que não serviram o país. E eu estou particularmente à vontade nessa matéria, porque tendo sido ao longo do tempo muito crítico, quer das políticas do governo, quer mesmo da situação a que o país foi, enfim, conduzido com a imprudência de vários agentes políticos, demos um sinal de responsabilidade quando votamos a favor da moção de confiança. Parece-me que existe, da nossa parte seguramente, mas creio que não só, a ideia de que quanto mais depressa o país puder sair desta circunstância, deste impasse político, tanto melhor, e portanto eu creio que é uma data muito provável. Conforme indicou Marcelo Rebelo de Sousa na semana passada, o calendário eleitoral aponta para meados de maio, mas com uma tendência clara para o dia 11 de maio. O Presidente da República convocou ainda o Conselho de Estado já para esta quinta-feira.